Olá, Doratingos! Hoje a série é True Beauty e no app de hoje olhamos para a importância de estar conectado com a nossa essência. O quanto é importante observar onde está a nossa beleza verdadeira. Esse é um processo que somente você pode fazer. É você com você. Fique agora com mais um episódio. Olá, Dorotinhos! Como vocês estão? Espero que todos bem. Aqui quem fala é a Ellen. E E do outro aqui lado temos a... para não perder o costume, no sul de Minas, a Elisa. Temos a Elisa. temos eles. Temos uma Elisa aí em algum lugar do sul de Minas. Então, vamos lá. Hoje nós preparamos um dorama que é antigo já, mas que está muito em alta porque ele entrou em cartaz na Netflix faz pouco tempo, né? Ele tinha no Uhum. Viki, depois entrou na Netflix. E aí é um dorama que eu gosto muito porque tem o meu querido, como a Elisa fala, o seu querido tá na série. Então nós vamos Seu falar de. filho. É, Elisa, para com isso. Como meu filho. Não, mas é Tá me só um chamando modo de de velho. Olha falar. isso, gente. Não, às vezes eu falo os meus filhos. O pessoal costuma falar quando quer demonstrar carinho pelos idols. Os meus Ah, pais, os meus filhos. Então, entendi. não leve para o lado de tenham talvez mais idade ou idade suficiente para. É, eu poderia sim, ser a mãe dele. Então, enfim, Interessante ponto de nós, vista, né? pois é, poderia, mas não sou. Então, nós vamos falar hoje de True Beauty, ou Beleza Verdadeira. Na Netflix está como Beleza Verdadeira. É uma comédia, né? Ela é uma comédia, romance e drama. E Uhum. ela tem 16 episódios, foi lançada em 2020. E ela fala de. É uma história divertida, porque ela aborda muitos assuntos pesados. Então, meio que eles quebram, tem umas. Por isso que é comédia romântica, né? Eles quebram algumas coisas assim com diversão, porque a atriz, a prota feminina, ela é bem divertida, assim, né? E a direção é de Kim Sang-hyuk, que ela também dirigiu Extraordinário You. A língua já enrolou, Ah, tá. já começou. Ela é a mesma diretora desse dorama, que também é fofinho e também se passa no ensino médio, né, em escolas. Eu acho que ela tem uma tara por escolas. E eles têm uma densidade, né? Não é Sim, densidade, a palavra. Tem umas profundidade também, mas eu vou ela aborda muito encontrar. emocional, né, assim, na Acho que é densidade. denso. Eu acho que Uhum, pode ser denso emocionalmente, porque exato. o Extraordinary You também tem algo não sei explicar, mas ele tem um certo peso, né, no Tem. emocional, assim. E exatamente nessa fase da adolescência aí, né? Que é É, um adolescente indo para o adulto, né? Que é naquela fase ali isso. dos 17 para os 18. É mais ou menos a Uhum, fase, né? é. E o roteiro é da Ishi-on, né? Então, e a prota feminina é a Mon Ga-yeon, e ela vai fazer a personagem da Lim Joo-kyun. Uhum. Depois a gente tem o prota masculino, que é o meu querido, que é o Cha Eun-woo. Ele está representando, ele está fazendo o personagem de Ui Suho. Depois a gente tem mais um, porque tem que ter triângulo amoroso, porque se não tiver triângulo amoroso não funciona, né? E aí a gente tem o Huan Yin-yu, e ele tá fazendo o personagem do Han Seo-jun. O Huan Yin-yu, que ele fez Som da Magia, que é recente, não é tão antigo. O Cha Eun-nun, ele Aham. fez várias, mas tem uma que é bem legal, que também fala de beleza, que é Gangnam Beauty. Também a gente já falou no canal, já tem Sim, já lá, a gente tem o falou dela, episódio. é bem legal. E a Mon Ga-young, ela fez umas que a gente gosta, ela fez tantas, eu não vou lembrar o nome agora, esqueci de anotar aqui, mas ela fez uma que a gente falou Ai, também. Depois eu fugiu os lembro, nomes. mas Vou buscar aqui. ela já fez muitas séries, inclusive ela é muito conhecida porque ela está muito engajada nesse mundo da moda, então ela é mundialmente famosa e tem muitos filmes também. Ela é bem.
bem conhecida mesmo. Sim, já aproveitando a deixa, a, eu anotei aqui, a Munga Young tá com um projeto para 2025 que chama Black Salt Dragon, que é um romance mais gamer, sabe? Relacionamento virtual e talvez indo para a realidade, adaptado de webtoon. E o outro ator também, o Wang In-yup, ele tá com um projeto agora talvez para 2024, que é um dorama baseado num dorama chinês que chama Go Ahead. Você já ouviu falar? A Bacana. gente até já comentou, talvez, Acho que a não? gente já comentou alguma coisa sobre. Fala de amigos que contam um com o outro para enfrentar os dramas familiares e parece que tem uma passagem de tempo de 10 anos, como que depois eles vão estar, né, nesse lugar, como se desenvolveu o amor deles, tem amizade, tem fraternidade, tem o romance, então... E parece que o chinês foi bem legal. Eu não assisti o chinês ainda, mas fica a dica pra gente até também, se a gente não assistiu, né? Depois dá uma olhada. Então a gente já tá trazendo as Uhum. atualizações agora no começo. É porque tá fresco na memória, né, gente? Senão você já É. viu, né? E essa série, ela é adaptada de um webtoon também, né? Uhum, De Yoongi, e ela tem o mesmo nome. O webtoon tem o mesmo nome, True Beauty, né? E o uhum. pessoal, eu estava olhando, eu não li, mas o pessoal estava comentando que é muito bacana, né? Ah, os Então, outros trabalhos da atriz mais recentes foi o investimento de risco, que a gente era essa sentia que muita você raiva, ou a gente ficava feliz muito. ou tinha raiva. Eu acho que eu falei que era a série Montanha-Russa. Um episódio você ficava contente, no outro você ficava cheio de raiva. E eu tinha Ela raiva fez dela. também. é, Pode ser também. Ela fez também Find Me in Your Memory, que é muito legal, de 2020. Você já viu esse, né? Já, é bom, Esse é muito bom. E a química do casal, o é pessoal bem quer que eles bacana. voltem até hoje. Enfim, continue. Então, aí agora nós vamos dar só um resuminho aqui, né, do que é a série, o que que ela traz, né? Ela é uma garota, né, como a gente falou, se passa na escola, no ensino médio, e ela sofre muito bullying. Inclusive, quando ela vai. E ela tem uma frase que ela fala assim: Eu sabia desde criança só pelas reações das pessoas que eu sou feia. Então, ela já sabia que ela era feia. Quando as pessoas olhavam, já falavam que ela era feia, então ela já tinha essa ideia aí. E na escola sofria muito bullying, inclusive ela foi se declarar para o garoto, e o garoto, né, foi chacota, jogaram comida nela. Foi uma cena muito ruim para mim, assim. Eu me senti muito mal assistindo essa cena. Fiquei bem, um emocional bem mexido, assim. E mesmo porque foi logo no começo dos doramas, assim, então eu ainda estava organizando as emoções aqui, né? Como a gente fala que a gente sempre traz a gente trouxe o Dora por causa disso, né? Dessas emoções que explodiam na gente. Então, foi bem, bem estranho para mim aqui. Mas foi legal porque eu consegui ressignificar várias coisas. Então, ela sofre todo esse bullying. E aí, os pais dela passam por um problema financeiro e ela precisa mudar de bairro. Mudou de bairro, ela vai mudar de escola também. Ela e o irmão mudaram de escola. E nesse meio tempo, ela aprende, fica vendo tutoriais de maquiagem e ela começa a fazer nela. E aí ela percebe que consegue ficar bonita com maquiagem. E realmente mudou da água para o vinho. E nessa escola ela Uhum. já entra com essa, né, essa nova cara, e aí todo mundo fica, nossa, que linda, e todo mundo aí, as meninas começam a fazer amizade e tal. Ela estava com 18 anos nessa época, e aí ela vai ficando, né, popular na escola. A Jung, ela vai ficando popular lá na escola e vai trazendo, né, aquele peso já não tem mais, ela já tem outra vida, mudou. Mas antes disso, quando ela sofre aquele bullying lá, né, antes dela mudar de escola e tudo, ela estava tentando tirar a própria vida. Então ela subiu num prédio bem alto lá e nisso ela tropeçou, não lembro direito o que aconteceu assim, mas o óculos dela caiu. E o moço que estava lá, porque ele estava pensando na vida, era um lugar dele que ele ficava pensando na vida lá, ele viu que ela ia fazer isso e ele foi lá salvá-la.
Ah, é, o óculos caiu por isso. Porque quando ele puxa ela, o óculos cai e aí ela não vê quem é o moço que salvou. E aí Mistério. pisaram em cima do óculos, enfim. Então ela não conseguiu ver porque ela via tudo borrado, ela viu mais ou menos. Mas aí passa e ela vai para essa escola que eu estou falando, a escola Ciabon. Falo Uhum. Cia, mas não é Cia, né? É Ciabon. E aí vai acontecendo tudo lá, e nessa escola ela tem esses encontros, aí ela encontra o Han So-jun, que é um bad boy, muito bonito, por sinal, também, um bad boy ali, todo, né, marrento e tal, e encontra o Lee So-woo, que ele é o aluno número um, ele é perfeito, né, em notas, em tudo. A única coisa que ele não sabe fazer é interagir socialmente, porque como ele é muito bonito, ele acha que as pessoas só se aproximam, aí eu vou falar, né, que é muito bonito. As pessoas só se aproximam porque é interesse, né? Ou porque ele é bonito, ou porque ele sabe muita coisa. Então, ele não tem uma interação social. Mas, por trás de tudo isso, eles têm uma questão ali, porque aí você vai vendo o desenrolar da série, você vê que ele e o Seo-jun, eles tretam o tempo inteiro, né? Tudo ali na treta, o Seo-jun maltrata muito o Suho, e aí a gente vai percebendo que tem uma história por trás. E aí a gente entende que um dos amigos dele, a gente não quer dar muito spoiler, mas aqui não tem como, né? Porque senão vai ficar estranho. Mas um dos amigos dele não estão mais entre eles, não está mais entre eles, e por isso começa essa briga entre eles, entre aspas. E também esse é um motivo do outro não interagir. Além de achar que as pessoas, né, querem só conviver pela beleza, e porque ele também é rico, Sim, né? Que ele não podia ser pobre, né? Ele é bonito, número um, e rico. sim. E Enredo Cinderela, né? A história Cinderela. Contos de Fada. E aí ele acaba que fica nessa briguinha deles, e a prota feminina fica ali também tentando interagir, porque os dois querem se aproximar dela, né? Mas cada um à sua maneira. E aí a história vai se desenrolando, né? Uhum. E vai trazendo muitos assuntos pesados, como eu tô falando. A gente já começa com bullying, depois já vem a história desse amigo deles que era considerado um idol, né? Um idol do K-pop lá, e acontece isso com ele. E um culpa o outro pelo que aconteceu, por isso que dá esse enrosco todo. Então, eles vão trazendo esses assuntos, mas diante de tudo isso, tem umas cenas engraçadas. Tem até uma cena do Jun lá que ele tá dançando e ela tá na casa dele, e ele tá Ah. só de samba canção. Essa cena é clássica, vocês vão entrar, de vez em quando vocês vão ver ela aí nos TikTok da vida, nos Reels, que ela tá por ali de vez em quando. E aí eu falo, e aí essas coisinhas que vão tirando esse peso que tem, né? Porque realmente os assuntos que eles trazem, a gente, até eu estava conversando com a Elisa sobre isso, né? A gente, se fosse falar no dia que a gente combinou de gravar aqui, ia ter muitas questões, né, Elisa? Não sei se para você foi assim também, mas por aqui foi. Foi. Não, a gente combinou de gravar um dia, aí, não, vamos deixar para amanhã, e então, e nesse para amanhã virou outro amanhã. Então, é, tem muita. Primeiro, o relacionamento dos amigos, né? Porque eles eram amigos, eram três amigos, um deles resolve tomar a rédea do seu sofrimento e acabar com ele, vamos falar assim. É, tem um desentendimento ali que eles ficam levando essa história naquela aquela velha coisa que a gente sempre fala de que as pessoas não expressam, não falam, que sentem, não. Ah, não, porque se eu falar vai incomodar a pessoa, não, porque eu acho que eu não posso falar sobre isso, não posso perguntar, ou não posso dizer como eu me sinto, porque a pessoa pode me achar menos ou mais, etc, etc. Tem um episódio só sobre isso, falar ou não falar essa questão. Tem, A prota feminina, ela passa um bullying filho da mãe, né?
filhos de ótimas mães, esses jovens aí que fizeram bullying com ela, porque ela tem espinhas no rosto, ela não, ainda não tinha descoberto a maquiagem nessa época, e isso, para você ver o tanto que isso pode levar alguém ao desespero, a uma dor que a gente nem talvez não imagina de tão grande que é, profunda, ou sei lá, acho que dilacerante a palavra, porque ela meio que é de partir o coração, quase literalmente. Então, tem os encontros e desencontros dela com o par romântico dela na história, porque querendo ou não, às vezes até tem o chip, né, dela com um ou dela com outro, mas na medida que se desenvolve o dorama, a gente sabe com quem ela vai ter algo, né? Aquelas coisas de predestinados, desde sempre se conhecem, mas só um que sabe ou que Que lembra, lembra, ou lembra, né? Mas são assuntos. Ontem eu vi uma notícia no Twitter até, ou X, enfim. É, não sei se você viu isso. Um adolescente acabou vindo a óbito porque ele foi espancado pelos colegas, que foi um caso de bullying. nossa, eu É, não vi. então, em memória a ele, né, talvez uma consideração a essa pessoa, a esse menino de 13 anos, é, enviando amor para ele, para todos que. Essa semana também teve uma homenagem para o Moonbin também, que teve o caso, não foi bullying, no caso ele também resolveu acabar, né, com o sofrimento enorme que ele devia estar sentindo e resolveu ir para outro plano. E a Um, gente também um, não sabe se pode ter sido um bullying, né? Porque eles sofrem muito é, isso, assim, né? A gente não sabe, tem. mas E o assunto que a gente estava conversando ontem, que estava muito latente, que se a gente conversasse, talvez teria muita raiva, muita irritação, é essa cobrança excessiva sobre as pessoas que estão na frente do TV, ou na internet, no celular, no computador, nos tablets da vida, as que aparecem, né? Tem muitos views, a perfeição que é muito cobrada sobre essas pessoas. A gente está falando sobre isso aqui, mas isso se reflete na sociedade, e aí hoje em dia todo mundo tem essa plataforma, pode se expor, se exibir para fazer o que desejar fazer. Então aí começa a transferir talvez uma perfeição para todo mundo, e algo que a gente conversou ontem, eu e a Ellen, é a Coreia do Sul é uma sociedade mais nova em relação à independência. O Brasil também é em relação à Europa, por exemplo. O Brasil tem menos de 600 anos, porque agora fugiu a idade do Brasil de independência, né? Independência pela tomada, né? Enfim. E a Coreia do Sul tem aí talvez menos de 100 anos de independência, eu também não tenho esse número exato, então são sociedades que estão crescendo ainda, estão amadurecendo, talvez estão na infância, outras estão na adolescência, mas maturidade como ser humano é algo que nos leva a observar isso e falar: chega disso, basta. Então, a gente relacionar as questões que a série trouxe e um, um idol. Aliás, os atores, os idols, os cantores, eles estão começando a dar a opinião deles, isso é ótimo, para fãs extremistas, fãs que acham que porque compra algo ou porque dá o view pode exigir daquela pessoa. Isso, vamos falar que o fã representando a sociedade. De pessoas que acham que por uma outra ter alguma diferença ou não ser como as outras, ou não parece que não se encaixa de certa maneira, essas outras pessoas acharem que elas têm o direito de fazer algo fisicamente, né, invadir seu espaço a ponto de tirar a vida de outra pessoa. Então,
que lugar que é esse que a gente já se colocou para a gente achar que a gente tem o direito de exigir algo como a perfeição, ou exigir que o outro seja igual a mim, ou exigir, e isso transfere pra gente. E aí a gente entra na questão da beleza também. É tanta insegurança no geral que eu posso acabar cedendo para essas cobranças, ou o capitalismo do o marketing do perfeccionismo, ou o capitalismo, né, que vende essa questão de um padrão, patriarcado também, né? Tem muita coisa pesada nesses assuntos, mas é tudo leva para um lugar de se eu não tenho a força de ser quem eu sou, os lugares onde eu posso chegar, eu posso acabar fazendo reformas físicas. Não é bem uma reforma serve muito para isso, mas tipo cirurgia plástica, ou achar que eu sou menos, achar que eu sou feia, achar que eu sou gorda, achar que eu sou baixa, achar que eu sou muito alta. E para eu passar para Ellen falar alguma coisa também sobre, porque é um assunto que não dá para falar, não dá para se aprofundar em um só, mas eu quero falar de todos ao mesmo tempo. Mas É tudo porque é um tem a assunto ver. denso, né? Aí só para o que eu lembrei aqui, que eu achei muito interessante, acho que não sei se foi você que compartilhou comigo ou foi outra pessoa. Acho que foi uma amiga que compartilhou comigo. É. Se não foi a Ellen, foi a Cristiane que compartilhou. É um vídeo que tem a fala assim: eu conheci minha ídola, que é acho que é a Maria Bethânia, e a pessoa que conheceu a Maria Bethânia, foi você que mandou? Ou eu te mandei? Você que mandou. Aí, é, menção a Cristiane, se ela ouvir, ela me mandou algo muito interessante essa semana, eu compartilhei também. Ela conheceu a ídola dela, a idol dela, Maria Bethânia, e ela é uma moça muito alta. E aí ela falou, contando a história de quando ela foi tirar foto com a Maria Bethânia, como ela é mais alta, ela resolveu querer ela escolheu se abaixar ou se encolher um pouco para ficar mais ou menos, né, na mesma altura e tal. E aí a Maria Bethânia vira para ele e fala: "Você não precisa fazer isso, né? Você pode ficar normal". E isso pode trazer esse lugar de que seja você. Você não precisa se encolher, nem se esticar, nem se amassar, sabe? Você não precisa se moldar para que eu seja feliz. Você pode se moldar, sim, se você quiser, para que você seja feliz, mas não tem essa necessidade. Então, seja você quem você é. Elisa Muito bom. filósofa, né? Agora vamos respirar para ver o que que a gente consegue É. colocar nisso tudo, porque foi profundo, né? Mas dentro disso que a Elisa falou e dentro do que a série traz, é, a idade deles, eles são muito novos. Então, assim, Hum, é tanto que as decisões que eles tomam ali são muito maturas e normal, porque eles estão numa exato. fase, né, de maturidade. Isso é Só importante que dizer, que tem muito a ver com a maturidade deles ali também. eles, Não é questão de maturidade nacional, da terra, etc. Mas tem muito a ver, as atitudes que tomam tem a ver com a idade das pessoas. Não é todo mundo que tem tanta maturidade com 18, 20 anos. A gente exato. vai, às vezes, ganhar maturidade com 30, 40, 60, no último respiro que tá. Enfim, Tem gente que não ganha. Então, exato. né? Tem gente que parte dessa sem ganhar essa maturidade, mas enfim, né? É, Mas ali o que a gente percebe é que eles não podem errar mesmo com essa idade. Então, se a gente não pode errar quando a gente é novo, a gente vai errar quando? Né? hum, Esse peso que traz não só lá na Coreia. Lá na Coreia eu vejo que é um negócio absurdo, né? Assim, dessa cobrança do perfeccionismo, da aparência é muito importante lá, né? Lá eles uhum, têm uma cobrança, tanto que é o país que mais faz cirurgia plástica. Inclusive, eu já comentei isso aqui num outro episódio que a gente gravou, de que estava uma série chinesa, eu estava assistindo, e elas falaram assim: Ah, você passou pela Coreia? Aí elas começaram a é, dar risada, porque
lá é o país que é especialista, né, em plástica de asiáticos. Então, por quê? Porque eles estão o tempo todo se cobrando disso. Isso é uma coisa muito forte lá. Aqui a gente também tem uma cobrança por aparência. Acho que todos os países têm isso. Mas Tem, em tem. alguns países isso é mais tranquilo. Lá eles carregam isso desde pequenos, né? Você vê as criancinhas lá que são preocupadas com isso mesmo. Então você fala, então eles estão nessa busca de não errar nunca, nem na aparência, nem no jeito de ser, eu tenho que me portar desse jeito. Então, quando alcança o sucesso, você vê que muitos deles, eles estão tão assim, eles não têm maturidade para lidar com tudo isso, né? Porque o emocional deles, eles foram lidando com essas outras coisas, acho que não é nem lidar, eles foram empurrando, né? Porque tinham que ir fazendo o que queriam fazer. Era um sonho se tornar um ator, um idol, eles queriam isso. E quando chega muitos, e não só na Coreia, mas você vê que muitos artistas passam por isso, né? Eles chegam num determinado ponto e eles falam, nossa, eu cheguei aqui agora. E aí você jura que aquela pessoa está muito bem, né? Porque alcançou né, conquistou o que quis, mas não saiu, assim, emocionalmente ela está totalmente destruída, né? Hum. Porque não foi do jeito que pensava, mas isso que é o que a gente está falando, tem a ver com a maturidade da pessoa, né? Ela trabalhou um ponto dela, que é esse ter, né? Eu quero ter o sucesso, eu quero ter a melhor aparência, eu quero ter. E o ser foi ficando de lado, não porque ela não Hum. quisesse, mas talvez porque não tenha dado tempo, porque ela estava muito na busca do ter. E hoje em dia a gente sabe que o mais importante é ser, que é isso que a Elisa falou, da gente sendo, estar sendo, olha que negócio estranho, da gente ser. Ai, gente, da gente ser quem a gente veio para ser, né? Essa essência, né? A importância que hoje em dia as pessoas estão dando mais, né? Estão percebendo que isso é mais importante, mas a gente ainda tem muitos passos para dar ainda para chegar onde é o ideal, né? Para que a gente não tenha essa vontade de acabar com essa dor que a gente não sabe como. E aí acaba fazendo certas coisas que quem fica aqui sofre demais, né? Sofre demais. É, Porque a gente sempre acha que a pessoa está muito bem, né? E quando você vê, você fala, caramba, por que que eu não percebi, né? Então as pessoas que ficam, elas vão carregando uma culpa também. Aqui foi, carrega, e aqui fica também, né? Então é uma dor assim muito complicada da gente, não dá para acusar, né, as pessoas por isso, né? Cada um sabe o tamanho do que pode carregar, né? E é como uhum. você disse, né? Às vezes é uma dor tão absurda, a pessoa não tem condição mesmo de lidar com aquilo. Então, o primeiro pensamento é de alívio, né? Um alívio. Quero tirar isso, né? É. Ó, Mas aí eu acho que a série, ela trabalha muito bem. Então, ó, vocês estão vendo, vai ficando pesado isso. Mas a série trabalha muito bem isso para trazer esse tipo de olhar para as pessoas, né? Que não precisa tanto desse peso. É tanto que depois a Prota ela acha que está enganando todo mundo, mas no fundo ela não está enganando porque o principal ali né? É que eu não quero falar o que vai acontecer, mas o principal ali, o que de fato, né? O amor acontece não pelo externo dela, né? E isso a gente vai vendo no decorrer da série, né? Aconteceu antes disso, então, mas uhum, ela não tem essa consciência, né? as conexões. É, O, eu acho que esse episódio, para não falar a série exatamente, porque a série, o dorama traz muitas vertentes para a gente poder falar, mas o nome da série, A Verdadeira Beleza, Beleza Verdadeira, exato. True Beauty, Beauty. Ah, é isso que é o episódio, eu acho que, na essência, igual você falou de essência. Esse Dora de hoje é bem isso. Qual é a sua essência? Qual é a sua verdadeira beleza? Qual que é aquilo? O que que é aquilo que te traz vontade de viver, vontade de acordar, vontade de sair, vontade de
ser você, quem você é, porque muitas vezes a gente começa pelo externo, nessas fases de interrogação de si mesmo, né? Tô feliz, não tô, quero mudar, não quero, quero melhorar isso, quero parar de fazer aquilo. E, e aí a situação da protagonista de bullying, ela começou a perceber que ela não era um padrão de beleza, então ela buscou uma oportunidade que a internet trouxe de pessoas se maquiando e dando dicas de maquiagem, né, as famosas blogueiras, e que é bem o início ali, né, dos influencers hoje, né, a Sim. influência da beleza e usando a maquiagem como algo para, primeiro, a maquiagem exatamente para isso, para maquiar algo mais profundo no primeiro momento, mas depois revela que não é só aquilo. Eu preciso também, não que precisa, é mais interessante, talvez, você entrar em contato com os motivos que te levaram a isso e começar a contar mais com você, a ganhar mais confiança, a se conectar mais com quem você é. E a gente só descobre quem a gente é experimentando, então, às vezes, algo muito negativo na nossa visão é aquilo que vai trazer grandes aprendizados, ensinamentos, e não estou também dizendo que a pessoa deve sofrer, deve passar por momentos trágicos. Não é isso. A gente tem que olhar muitas vezes e fazer aquele, né, fazer de um limão uma limonada, né? Você espreme aquilo que te trouxe dor, coloca um pouco de açúcar, lava, coloca um pouco de água, aí você faz uma limonada daquilo e vê o que que eu posso aprender com essas situações. Então, acho que talvez no meu interessante ponto de vista agora, a beleza de viver é isso, é você passar pelas experiências e aprender com elas, sejam elas boas ou ruins, dependendo do julgamento que a gente faz, que eu faço das minhas próprias experiências, falando, né, no meu interessante ponto de vista, e, e como eu posso aprender observando a série, né? Sim, a gente se empolga, né, com o relacionamento, será que vai ficar, será que não vai? E aí, será que eles já se conheciam, será que não? A gente fica feliz com a evolução, com a segurança que a personagem vai ganhando devido à maquiagem, o que ela aprendeu, ela tem a oportunidade de começar de novo, isso é muito legal também. Mas pode chegar aquele momento de que, não, agora eu preciso olhar para isso e estou pronta para olhar, quero olhar. E é isso que pode ser algo bonito da vida, a gente aprender e querer aprender também, né? Ter a vontade de viver, assim. Eu acho que uma coisa legal para essa maturidade emocional aí é É, a gente começar a perceber assim, porque as pessoas vão falar. Todo mundo fala isso, se vão falar que falem de mim, mas, né, bem ou mal, mas que falem de mim. Mas o aham, que que é aquilo que a pessoa está falando de você? Ah, você é gorda. Tá, eu vou me olhar, eu sou gorda. Eu me sinto assim. Então, se eu me sinto assim, com certeza o outro vai reforçar isso mais ainda. Então, por que que eu me sinto assim? Eu realmente sou, e aí eu vou fazer um trabalho se eu não quero ser. Né? Que é isso que a gente exato. está falando. Não é para você ficar sofrendo, porque eu sou. Não, vai achar solução. Ah, não achou? Então eu vou me reestruturar aqui, né? Porque tem coisas que realmente a gente vai sofrer, porque não era o que a gente gostaria. Mas aí, dentro do que aquela pessoa falou, eu vou olhar para as minhas emoções. Porque se eu for é, atrás daquilo que ela falou, eu sempre vou viver o que o outro está falando de mim, não o que eu realmente sinto. Porque às vezes a pessoa fala que eu sou gorda, mas eu me sinto bem do jeito que eu sou. E Uhum, aí, né, se eu estou bem nessa estrutura, eu não faço parte desse padrão de beleza que as pessoas colocaram, mas eu estou bem comigo, isso não me traz prejuízos, estou saudável, então por que que aquilo vai me afetar, né? exato. Então eu vou seguindo o meu caminho. Ah, mas você é isso, você é aquilo, tá.
me magoei com aquilo. Por que que aquilo está me trazendo tanta dor? Fiquei com raiva. Vai olhar para isso. E aí você vai fazendo um processo de né, uma maturidade emocional de você com você, não é o outro que vai te trazer. Então, quando aquele outro falar, você fala, tá, é sua opinião, mas não é a minha. Eu me sinto assim, tá tudo certo. Né? E aí, às vezes, parar para falar, nossa, ele me trouxe uma coisa, vou observar, será que é isso mesmo? Não, não é, então descarta. Só que é realmente uma maturidade, porque nem sempre a gente consegue fazer isso, principalmente nos primeiros anos aí, né? Nesses 17, 18, Sim, porque o peso do que os outros falam é muito forte em cima da gente. sim. É quando a gente vai para os grupos, né? A gente quer encontrar a nossa turma fora da família. A gente está Uhum. saindo do ninho, digamos assim, a gente está começando a bater asas. E é isso aí, a gente continua aí em outros episódios que a gente achar interessante voltar com esse assunto. A maturidade, até neurológica mesmo, ela só vai acontecendo ali perto dos 20 anos. Tem questão neurológica amadurecendo depois dos 20, então. A gente sabe que a gente pode se modificar, se transformar a vida inteira. Então, a gente tem muito chão pela frente. Então, vamos aproveitar, né? Não vamos só ficar naquilo, vai morrer mesmo, não sei o quê, não sei o quê. Não. Vamos Cada aproveitar o respiro, presente, né? Cada exato. respiro. Vamos fazer Cada igual aquela respiro. mulher da novela. Eu sou antiga, gente, vou falar uma coisa muito antiga aqui. Cada mergulho é um flash. Então vamos fazer de cada mergulho. Vamos fazer virar flash cada mergulho que a gente der nessa vida. Sim. Cada choro é válido, cada risada é válida, tudo é válido. É isso mesmo. Então a gente vai ficando por aqui. Assistam True Beauty, Beleza Verdadeira na Netflix ou no Viki. Totalmente gratuita. Tem que fazer sua pesquisa aí no nosso amigo Google para descobrir onde você pode assistir de forma gratuita. Mas no Viki e na Netflix você precisa ter um serviço de assinatura, É isso aí. né? Então, também vou ficando por aqui. Aguardo vocês ali no próximos, né, nos seguindo nas redes e olhando todos os episódios que tem lá, além desse, que está muito legal. Então, fiquem bem, até o próximo.